Nesse vídeo, nós vamos fazer a correção de Geografia, Ciências e História. Vamos começar com Geografia. No começo da folhinha de Geografia, tinha um texto que falava sobre cidadania. Fala que cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercido por um indivíduo e que isso precisa ter esse direito e dever para poder viver em sociedade, né? E logo abaixo, a questão número 1, mostrava uma charge, e essa charge era na época de que foi feita a última Constituição brasileira. Olha ela aí, né? Então, a charge falava bem assim, ó, 2 moradores de rua lendo a Constituição, e ele lia assim: todo brasileiro tem direito à moradia. E aí a mulher dele lá, né, morava de rua, cheia de criança, né? E ele me perguntava: agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde, né? Quer dizer que a redação da Constituição era bonita, mas será que na prática falava disso? Na prática era isso que assegurava a todos os cidadãos? Então, essa charge mostrava o quê? Com essa criticidade, né? Eles tentavam ter a crítica em relação ao quê? A demanda habitacional, a distribuição de riqueza, o crescimento populacional, a formação profissional. Qual dessas daí? Isso aí é a distribuição de riqueza que não é igualmente distribuída no Brasil. A2, a Constituição Federal do Brasil, de 1988, garante vários direitos aos cidadãos. Porém, para ser cidadão, não basta ter direitos e deveres, é preciso que cumpra os deveres também, não basta só ter o direito, precisa que cumpra os deveres também. Mas, afinal, o que é cidadania? Essa é a pergunta. E aí vocês vão responder o quê? A resposta certa era a letra D, como o texto lá em cima falava, é o conjunto de direitos e deveres que o indivíduo tem perante a sociedade. A3. Quando participamos de um grupo de lazer, é preciso respeitar as regras para que possamos existir em uma boa convivência entre nós. Quais são essas regras? Que regras são essas? É regra de adesão? De conveniência? De experiência ou de convivência? Isso aí, letra D, de convivência. Aí depois tinha um texto que falava: você não está sozinho, né? Você vive isolado do mundo e das pessoas, fazendo o que quer, na hora que bem entender. É isso que acontece? Mesmo sem perceber, você já sabe o que é cidadania. Todo mundo vive em sociedade, tem deveres para cumprir e direitos para serem respeitados. A cidadania é justamente essa relação de respeito com o meio em que a gente vive e as pessoas que fazem parte dele. O dever existem para organizar a vida em comunidade, em casa, na escola, nas ruas, no shopping, em qualquer lugar comunitário. O que pode ser feito, o que não pode ser feito, né? O que pode e o que não pode ser feito. Às vezes você perde paciência com tudo isso, mas se não fosse desse jeito, a convivência ficaria impossível, né? Os direitos existem para que cada um de nós vivam em uma vida digna e decente, ainda que nem sempre elas sejam respeitadas como cidadãos. Todos os humanos já nascem com uma série de direitos: direito à vida, ao trabalho, à liberdade. As crianças têm seus direitos garantidos, assim como os consumidores, até mesmo os animais. São cidadãos também, é bater o pé para que todos os direitos sejam leis no papel. Então, isso daí a gente tirou do canal Kids. E em cima desse texto a gente iria responder. A palavra que melhor resume o texto são direitos e convivência, cidadania, direito e dever, deveres da sociedade ou convivência. Letra B seria melhor, né, que falou de cidadania, falou de direitos e de deveres. Segundo texto, o direitos e deveres existe para organizar sua vida em sociedade e garantir uma vida digna ao cidadão, para que cada um viva cuidando apenas do seu próprio interesse, para que a convivência entre as pessoas se torne possível, para que nossos direitos e deveres fiquem no papel. A resposta certa seria a letra C, para que a convivência entre as pessoas se torne possível, cada um respeitando seus direitos e deveres. Quando ouço a palavra cidadania, logo penso em direitos e deveres. Esse aí é o mais fácil de todos.
Vamos, então, para a correção de ciências. Aí nós vamos falar sobre a fotossíntese, né? O primeiro texto aí fala sobre a fotossíntese, que é o processo pelo qual a planta sintetiza ou fabrica o composto orgânico a partir da presença da luz, água e gás carbônico. Esse composto orgânico seria a glicose, que é o alimento que vai alimentar a planta, né? Os organismos clorofililados, como as plantas, as algas, certas bactérias, captam energia solar e utilizam para a produção de elementos essenciais. Portanto, o sol, a água são essenciais para que aconteça esse processo de fotossíntese, assim como a clorofila também. Então, aí tem um esqueminha abaixo, né, que mostra aqui as raízes absorvendo a água e sais minerais. Essa água e sais minerais vão para a folha, e na folha, junto com gás carbônico e na presença do sol, da luz solar, acontece uma reação química que transforma esse gás carbônico e a água em glicose, que é o alimento da planta, e elimina também, assim, o oxigênio, que é um gás essencial para a nossa respiração. De acordo com o esquema, o que é liberado para a natureza através do processo da fotossíntese? Muito fácil essa, né? Que é o oxigênio. A fotossíntese é um processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento para obter energia necessária para a sobrevivência. A fonte de energia, qual é a fonte de energia para produzir a fotossíntese? A luz do sol. Muito bem. A água é uma das matérias importantes no processo da fotossíntese. Por onde ela é absorvida? Pelas raízes. A transformação de energia solar em energia química, como a da produção de alimentos, para a planta se chama... Qual é essa transformação aí? Fotossíntese. Então, a fotossíntese é o processo de transformação. Estou gostando de ver que vocês estão acertando tudo, hein? E o pigmento verde da planta, que existe aí para produzir a fotossíntese, para fazer a fotossíntese? Qual é esse pigmento? A clorofila. E qual é o gás fundamental que é eliminado nesse processo, que é essencial para os seres vivos? O oxigênio. Muito bem. Espero que tenha acertado tudo. Vamos para a correção de história. História, a gente falou sobre o Brasil imperial, não é verdade? Aí, para se falar do Brasil imperial, nós precisamos contar um pouquinho da história. Então, falar sobre o descobrimento do Brasil, que aconteceu no período da onde? Quando aconteceu o descobrimento do Brasil? Foi nas grandes navegações, né? E aí, depois desse descobrimento do Brasil, houve um período que o Brasil era colônia de Portugal. E depois a gente viu que o filho de Dom João, que era Dom Pedro I, ele proclamou a independência e aí começou a fase do Brasil Império. Então, a número 2 é, em que se trata o problema da escravidão do Império do Brasil? Pode-se dizer, aí já é no segundo reinado, né? Que fala da escravidão do Brasil. E já é no tempo de Dom Pedro II, onde que Dom Pedro II já era imperador. Então, teve o primeiro reinado com Dom Pedro I. Depois teve o segundo reinado, que Dom Pedro II era de menor idade, então era um período de regência. E teve o segundo reinado, que era a terceira fase do Brasil Império, era chamado de segundo reinado, onde Dom Pedro consegue sua maioridade aos 15 anos e passa a ser aí o imperador do Brasil aos 15 anos. Então, essa lei que conduziu o Brasil à aprovação também de uma nova lei, essa lei da Inglaterra, qual o nome que se dá a essa lei? Então, a lei inglesa e a primeira lei do Brasil para tentar libertar os escravos. E isso aí, a primeira lei do Brasil era a lei de Eusébio de Queiroz, e na Inglaterra, onde começou a aparecer essas leis, a primeira foi de Bill Aberdeen. Um dos fatores que favoreceu o fim do Império Brasileiro foi o quê, gente? A resposta certa é a proclamação da República, né? Com Dom João II começou a ser desprestigiado pela nação brasileira, as pessoas começaram a ficar insatisfeitas e, por um golpe militar, teve a proclamação da República.
Qual dos fatores abaixo justifica o aumento de imigrantes do Brasil no período colonial? A resposta certa é a letra C. O fim do tráfico de escravos fez com que as pessoas de outros países viessem para cá, com o objetivo de trabalhar nas fazendas de café. A5. Como os jornais apresentavam as figuras do imperador no país? Olha, com a insatisfação do imperador, os jornais começaram a publicar um monte de chargezinho. Como que eram essas publicações? Eram imagens engraçadas e constrangedoras, né? Não era fielzinho ao que ele queria que fosse. Então, começou aí as charges. A6. Após a proclamação da República, dia 15 de novembro de 1889, quando acabou o Brasil Império, como que ficou aí? A situação da população pouco mudou, não teve muita diferença, pois o povo continuou sob domínio de governantes que atendiam somente aos interesses das pessoas mais ricas do país. Na 7. O que aconteceu com a família imperial após a proclamação da República? E aí, o que aconteceu, gente? A família imperial deixou o Brasil e voltou para Portugal. Então, espero que vocês tenham entendido tudo e acertado tudo. Beijo grande para vocês.